nós. Deus me deu algumas oportunidades muito peculiares esse ano de ver o que Deus faz. A obra não é nossa. Isso é lindo, querido, porque alguns anos atrás eu já tinha aprendido isso. Então, para mim, não foi uma novidade. Amém? Diga comigo assim: a obra nunca vai parar. Amém? Eu dou graças a Deus pela vida do Rafa e da Roberta, pelo amor e pelo empenho que eles têm tido. Por vocês que fazem dessa mocidade uma mocidade. Sem vocês aqui não teria mocidade, não teria juventude. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz umas anotações aqui. Confesso que eu estava com saudade disso. Mas tenho sido muito alimentado. Fico feliz, querido, porque durante alguns anos nós demos a nossa vida pelo jovem, e hoje nós temos um jovem que dá a sua vida por você. É estranho, né? Mas é como se alguém amasse nossos filhos e a gente se sente grato por isso. Eu sinto a presença de Deus aqui, querido. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 43. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Eu vou tentar ser só para não ter mais Senhor. Isaías 43, a partir do versículo 18. Todo mundo achou? Amém? 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 Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Feche teus olhos nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar, pelo teu povo reunido aqui, pela tua palavra que nos é compartilhada, ó Deus, porque havia algo no teu coração para essa tarde. E o Senhor se compadeceu de mim, Senhor, e dividiu comigo nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela tem vida, Senhor. Ela é a vida, Senhor. Ela é viva e ela é eficaz, ó Deus. Te louvamos porque tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. E certamente aquilo que ela quiser tocar e alcançar para o alvo para o qual ela for lançada, certamente ela não vai voltar vazia, mas aquilo que o Senhor projetou para que ela causasse, para que ela alcançasse, certamente acontece, Senhor. Nós te louvamos pelo poder que é na tua palavra. Eu te peço, Senhor, que apesar de mim, o Senhor fale nessa tarde. Nós amamos o Senhor, nós amamos a tua palavra, nós queremos aprender contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento, fica conosco, Pai, e fala nessa tarde para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Isaías capítulo 43. Isaías, o profeta messiânico. Eu quero só dar uma pincelada no contexto para a gente entrar no tema dessa tarde. Essa palavra ela foi liberada sobre o povo de Deus num contexto de cativeiro. E a nação de Israel ela é muito marcada por altos e baixos. Se você for ver o livro de Juízes, o livro de Juízes é uma das maiores demonstrações do contexto de Israel na Bíblia, no que diz respeito ao quão volúvel ele era. A gente vê um ciclo, e a minha Bíblia ela tem esse ciclo interessante, um desenho desse ciclo de Israel. Um ciclo, ele chama de um ciclo vicioso de Israel. E ele coloca assim: Israel serve ao Senhor, depois Israel cai em pecado e idolatria, depois Israel é escravizado, e aí Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, Israel é liberto, e depois volta tudo de novo. Israel serve ao Senhor, Israel cai em pecado e idolatria, e isso é um ciclo. E o livro de Juízes mostra isso durante todo o livro. Diversos juízes são levantados dentro desse mesmo contexto de altos e baixos de Israel. Pois bem, eu disse que Israel estava vivendo um tempo de cativeiro, e Deus liberou uma palavra sobre aquele povo. É interessante que o capítulo 43 de Isaías fala sobre a restauração de Israel. Deus já, o mesmo Deus que permitiu que o povo fosse levado ao cativeiro, era o mesmo Deus que tiraria aquele povo do cativeiro. Entenda uma coisa, queridos, se você está passando por algo na sua vida, cara, certamente Deus sabe, se você precisa passar por isso, cara, porque Deus sabe muito bem que você precisa. A Bíblia diz o seguinte, olha, Oséias capítulo 6, versículo 1, 20, e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, e Ele que nos sarará. Ele quem fez a ferida, e Ele a ligará. É Ele. Então, irmãos, entenda uma coisa. Cara, você está passando por uma luta, corre para Ele. Corre para Ele. Se você sentir, cara, Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que o Senhor permitiu, está permitindo eu passar por isso? Cara, só Ele tem resposta. Porque o Deus que fez a ferida, Ele liga. Senhor, por que eu tenho enfermo na minha casa? Por que eu tenho parente de coração duro e que Ele está me perseguindo? Deus que fez a ferida, Ele vai ligar. Amém? Quantos creem nisso? Diga ao seu irmão, não deixe o Senhor por nada. Amém? Então, voltando aqui, queridos, a gente ainda não entrou no tempo, mas vamos lá. Então, o capítulo 18 diz o seguinte, vou ler novamente aqui, 43, 18, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. A gente está falando de um povo completamente saudosista, cara. Israel era um povo que tinha um orgulho de tudo que ele tinha vivido, um povo que saiu do Egito, um povo que viu o Mar Vermelho se abrir, um povo que viu rocha jorrando água, um povo que viu o pão caindo do céu, um povo que conquistou Canaã. Cara, esse povo tinha muito. E ele se orgulhava, cara, dessas histórias, ele se orgulhava dessas experiências. E olha, Deus, ele coloca isso de uma maneira interessante, cara. Olha, não vos lembrei das coisas passadas, sabe por quê? Cara, Israel tinha tudo isso para se lembrar, mas aquele era um momento de cativeiro. Tipo, não adiantava mais nada, cara. Naquele momento, tudo não passava de lembrança. Deus tinha algo novo para aquele povo. Amém? Amém? Todos estão comigo aí? Amém? Estou na intro, tá? Vamos lá. Amém? Por isso ele diz isso. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque perto daquilo que Deus quer fazer na sua vida, o que você tem de melhor que você viveu no passado é muito pequeno. É muito pequeno. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: pare de se agarrar no que você já viveu. Pare de se prender nas suas experiências, que, cara, podem ser maravilhosas, cara. Se eu vou parar para contar experiências aqui, velho, a gente perde a noite. Só que, cara, é pequeno. Eu tive uma experiência nesse romper, uma das coisas boas. Rafa, me perdoa, mas tipo assim, vou poder
sentar e conversar. Então, os outros anos, mano, eu falava com o Rafa estava sempre assim. Então, beleza. Eu falava com ele estava sempre andando para algum lugar, correndo. Porque é assim, cara, a galera fica em cima dele. O romper tem isso, cara, é relação o tempo todo. A gente sai de lá unido. E o pessoal falava assim, cara, tinha que ter um desses 3 vezes por ano. Eu ficava cansado só de ouvir o pessoal falar. Eu falei assim, pô, irmão, seria maravilhoso. Mas aqui já estava começando já. É maravilhoso. E aí, esse ano foi diferente, então eu tive uma oportunidade muito interessante. Eu sentei com 3 rapazes do Adore. E, cara, foi um tempo muito precioso, cara. Eu não lembro o nome de todos eles, mas vocês devem saber. Um deles eu sei, é o Paulinho, né, foi o pastor Alexandre. O outro é o irmão da Juliana Vieira. E o outro... Nicolas. Nicolas, isso é o Nicolas. João Pedro. Cara, eu lembro do Nicolas, cantando num evento de talentos que a gente fez há muitos anos. Nicolas estava com a gente. E o filho do Marquinhos, da Claudinha também. Cara, eu sempre vi aquele menino. Foi muito Deus ali. Peguei o violão e a gente começou a cantar meia dúzia de músicas. Cara, eu parei de tocar, mano, e comecei a conversar com os garotos. Comecei a compartilhar umas experiências, cara. Os garotos começaram a quebrantar. E eu falei assim, cara, eu estou muito feliz de ter esse tempo aqui com vocês, porque o meu desejo é gerar um fogo no coração de vocês, cara. É você olhar para isso, tudo que eu estou te contando e falar assim, cara, se esse cara viveu isso daí, mano, tem que viver muito mais. A mãe dele tá ali, ó. Cara, me perdoa, esqueci o nome do meu filho. Cara, foi muito bom. E eu falei assim, pô, cara, eu estou feliz de ter esse tempo aqui no Romper. Aí, cara, vocês estão entendendo isso? O Paulinho, quando chegava, falou assim, não, cara, é exatamente isso que a gente está pensando aqui, cara, a gente quer viver essas coisas. Eu disse, cara, vocês precisam correr atrás disso. Eu falei assim, a gente se lembra de umas coisas do passado, mas vou ser muito sincero com vocês, eu estou muito cansado de ficar só lembrando. Aí, cara, assim, cara, eu falei assim, mano, a gente tem que viver isso aqui junto. Esse encontro de gerações eu acho muito importante por isso, querido. Por isso. Assim como eu posso sentar, meu irmão, com o Eliseu e ser ministrado, velho. Isso é muito importante. A gente teve aquele tempo lá. E eu falei isso, a gente terminou a conversa dessa forma. Eu falei assim, cara, só uma coisa que me deixa insatisfeito. Eu estou cansado de só lembrar. Tem algo grande aí, cara. Eu preciso viver isso, velho. Eu preciso querer isso. Eu preciso correr atrás disso. Eu preciso falar assim, cara, eu já vi coisa muito boa. Eu já tive visões muito boas. Eu já ministrei, vi coisas acontecendo aqui, cara, é sobrenatural. Mas são poucas. São coisas pequenas. Deus, cara, eu fui muito ministrado por essa mensagem, porque Deus falou para mim assim, João, sabe tudo isso aí que você carrega, essa bagagem? Então, cara, esquece isso, porque eu tenho coisa muito maior, é muito maior, muito maior. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9? Aquilo que os olhos, que os ouvidos não ouviram, velho, é isso que Deus tem para você. Olha para quem está do teu lado e fala assim, é isso que Ele reservou. Só faz uma perguntinha para ele. Antes, fala para ele assim, só tem uma coisa, você o ama de todo o coração, acima de todas as coisas, porque é para aqueles que o amam que Ele separou isso. Para isso, não é para qualquer um. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. Agora, algo me chamou a atenção também no Romper. Há alguns dias atrás, nós estávamos sendo ministrados sobre a necessidade de termos um ventre sadio, amém? Beleza. Não sei se vocês repararam isso, mas no último dia a pastora Cátia já não dizia mais que nós precisávamos ter um ventre sadio. Vocês repararam isso? Não repararam isso? Ela fala o tempo todo, vocês têm o ventre sadio, vocês têm o ventre sadio, vocês já têm o ventre sadio. O pastor Samuel, ministrando à tarde, falou, vocês já têm o ventre sadio. Ele não falou mais que vocês precisam ter. Ele falou, vocês têm o ventre sadio. Quantos que Deus fez algo sobrenatural lá? Olha nos olhos do teu irmão, velho. Olha para ele. Nossa, cara. Já começou. Você não tem mais para onde correr. Amém. Não
acho que vocês não entenderam. Fala para o teu irmão, meu irmão, já começou. Você não tem mais para onde correr. Amém? Quantos entendem isso? Sabe aquele negócio? Eu acho que eu estou meio grávida. Não existe meio grávida. Você está grávida ou você não está. Meu irmão, depois que está, velho. Você precisa abraçar isso. Porque já está sendo gerado dentro de você. Você não tem como controlar isso. Amém? Semana passada eu ministrei na MD. Eu sou da casa do Rafa. E aí, uma das coisas que a gente falou, né? Quando falou sobre Moisés, ainda bebê, quando foi deixado no Rio Nilo, águas de morte, né? Os homens diziam para Joquebede: olha, você está gerando morte aí, filho. Já tem o decreto para matar teu filho aí. Só que Deus não falou isso para ela. Enquanto os homens diziam que ela estava gerando morte, ela estava gerando vida. E um detalhe: o decreto para as parteiras era que elas pegassem todos os meninos e jogassem no Rio Nilo para morrer. Foi justamente lá onde ela deixou o bebê boiando, até chegar na casa da filha de Faraó, até chegar aos braços da filha de Faraó. Nas águas de morte, Deus levantou a vida e a libertação de Israel. Não importa o que diz o teu espírito, importa o que ele diz. O que ele está gerando no teu ventre, é ele quem garante a vida. Amém? E aí, uma das coisas que a gente falou lá é o seguinte: quando Deus tomou o controle é dele. Cara, não tem como. Chegou uma hora que ele deixou, Joquebede deixou o menino numa cesta de junco untada com piche e largou só assim, no riacho, não, só no maior rio de extensão do mundo. E deixou a criança. E aí, a Bíblia diz que Miriam corria à beira do rio, olhando para ver o que aconteceria. Porque chegou um ponto, meu irmão, que Deus toma o controle. E quando Ele toma o controle é dele. Não tem mais o que fazer. Miriam só podia olhar e ver o que aconteceria. Deus estava lá, ó, fazendo assim na cestinha, assim, ó. Na água. Agora vem para cá. Para cá. Agora é aqui. A Bíblia diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Você tem que ser guiado por Ele. Ainda que você esteja em águas de morte, Deus vai garantir a tua vida. Agora entenda uma coisa. Pegou isso que a gente falou sobre o que foi falado no último dia, você já tem um ventre saudável. E aí, eu comecei a orar. Interessante que antes de romper, Deus estava falando comigo sobre paternidade. Eu ia ministrar sobre paternidade. Aí eu fui lá falando sobre paternidade. A pastora Kátia citou paternidade. O pastor José falou sobre você dar o que você tem. Ou seja, porque na verdade a paternidade ela gera em você algo e você é fruto de algo que foi gerado em você. Então, na verdade, da mesma maneira, né, por conta da sua paternidade, da maneira como você é conduzido, da maneira como o Pai te guia, você tem algo que é gerado em você e você só pode dar o que você tem. Eu falei assim: Senhor, vou falar de paternidade de novo, porque aí, quando eles começaram a falar, você já tem o ventre sadio, eu falei assim: o contexto agora é outro, essa galera já recebeu um ventre novo. Eu falei: Senhor, e agora? O que acontece com o ventre que já começou a gerar? Aí Deus falou comigo assim: agora vocês precisam dar a luz. E aí, queridos, aí que vem o versículo 19, olha que lindo. Versículo 19 diz: eis que faço coisa nova, que está saindo o quê? A luz. Porventura não percebeis? Olha que tremendo isso. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas vamos pegar, já que o contexto está em ventre, gerar, e a gente citou Maria e José. Mas pensa comigo, quantos são mães aqui? Legal. Vamos lá. Eu acho muito estranho essa notícia. Tipo assim, de repente uma mulher começou a ter umas contrações, foi pro hospital e teve uma criança. O normal é que você perceba. Cara, algo está crescendo dentro de você. Algo está espremendo o teu pulmão, está empurrando a tua costela.
Cara, você vai no banheiro toda hora, você fica enjoado. Deus fala assim, olha só, eu estou gerando algo que uma hora não vai caber mais em você não está percebendo isso. Eu disse o seguinte, não sei se vocês entenderam, tá? Vou falar de novo. Você já tem um ventre sadio, não tem mais para onde correr. Uma hora isso está dentro de você, vai se tornar maior que você. Vai precisar sair. Vai ter que sair. Não vai dar para esconder, não vai dar para guardar. Deus está gerando um profeta dentro de você, Deus está gerando um pastor, um apóstolo dentro de você, e uma hora esse profeta vai ter que sair daí de dentro. Você vai ter que começar a abrir sua boca e falar assim, eu não consigo guardar as palavras dentro de mim, porque tem algo que está crescendo, e eu não tenho mais como controlar isso. Eu não tenho mais. Isso precisa vir à luz. E aí Deus nos diz nessa tarde, eis que faço coisa nova. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Não tem como, meu irmão. Não tem como esconder. Entenda uma coisa, o que aconteceu no romper, não era para romper. O que aconteceu no romper é para agora. O que aconteceu no romper é a partir do romper. Deus não faria algo, queridos, para ficar restrito em 3 dias. Não, Deus quer fazer uma mudança que vai gerar mudança para a sua vida. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem algo que precisa, cara, sair de dentro de você. E Deus quer fazer isso a partir de hoje. Deus hoje fala para você assim, cara, não tem como você não ser transformado. O Rafa já falou sobre isso aqui. Cara, a mulher grávida, ela passa por transformações. Sabe o que Deus falou aí, fortemente no meu coração? Na quinta-feira à noite, eu cheguei do trabalho, no primeiro ano que eu trabalhei, depois que ela ministrou, os jovens foram lá à frente, o Rafa me chamou para orar. Eu orei, sexta-feira. Sexta, perdão. Eu orei pelo, um dos jovens que eu orei foi o Luiz, pelo Luiz. Velho, Deus falou muito forte ao meu coração, e que ele trouxe isso quando eu comecei a fazer as anotações dessa mensagem. Eu quero dizer uma coisa, não dá mais para você ser um odre velho. Deus já separou vinho novo para você. Não tem, queridos, não adianta, não força a barra, não tem mais, não tem como colocar. Ninguém, a Bíblia diz assim, ninguém põe vinho novo em odre velho. Não se põe vinho novo em odre velho. Porque se você coloca o vinho novo no odre velho, você perde os dois. Quem sabe o que é um odre aqui? Amém. Mateus, capítulo 9, verso 16. Abre aí rapidinho, por favor. Mateus 9, 16. Só vou dar uma passada nessa passagem aqui. Mateus capítulo 9, versículo 16. Perdão, versículo 15. Não, desculpa, 16. Vai, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Por que não se põe vinho novo em odre velho? O pano novo em como coloca aqui? Remendo de pano novo em veste velho. Se você já lavou roupa, você sabe que ela pode encolher. Então, se você pega um remendo novo, coloca numa roupa velha, o remendo que é novo, principalmente, ele vai encolher, então vai rasgar, beleza? Agora, o odre é uma coisa que não é comum para a nossa cultura, então só para você entender, tá? O vinho ele era feito no processo, vou voar nessa parte, tá? Bem artesanal, tá? As uvas eram pisadas, o suco ele escoava para um compartimento, tá? Tinham três processos de fermentação do vinho. No caso da uva,
terceiro processo de fermentação do vinho, eles colocavam o vinho dentro de um odre. E o que era o odre? O odre nada mais é do que um animal, vamos supor um bode, tá? O bode, ele, depois de morto, ele era colocado no sol para secar a sua pele, né? Tirava tudo de dentro, ficava só a pele. A pele era seca, eles cortavam suas pernas, o rabo, fechavam tudo, e o pescoço era meio que a boca do odre. Super higiênico. E aí, o que acontece? Quando eles colocavam, né, o vinho, esse processo ele ficava de 2 a 4 meses, o vinho dentro do odre fechado, né, dentro do bode, da pele do bode fechada, fermentando, tá? E como ele fermenta, o processo de fermentação, ele expande o odre, no caso a pele do animal, tá? E aí o que acontece, queridos? A pele do animal também se expande. Então, se fosse uma pele nova, ela teria como se esticar. E esse processo de fermentação do final do vinho, nesses 2 a 4 meses, cara, a pele do animal ela se estica a um ponto, velho, que é perfeito, mas até esse ponto, quando o vinho está bom, a pele não tem como esticar mais. Se esticar, vai arrebentar. Vai arrebentar. Então, se você pega um vinho novo e vai começar a fermentar e coloca num odre velho, numa pele velha, cara, ela vai arrebentar de cara. E você vai perder o vinho novo e vai perder o odre. Então, todo mundo entendeu? Não se põe vinho novo em odre velho, amém? Beleza. Cara, diga comigo, eu sou o odre novo. Eu disse que você não precisa mais apenas ser um peito sadio. Você já isso foi liberado sobre a sua vida. Então, cara, você já deixou de ser um odre velho. Agora Deus tem vinho novo para colocar em você. Sabe por quê? Só que você tem que entender o seguinte: assim como uma mulher grávida, você vai ter que suportar o processo. Você vai ter que se moldar ao vinho. O vinho ele vai se expandir quanto for necessário. Você vai ter que estar pronto para sofrer as mudanças. Quantos estão dispostos aqui? Amém. Eu disse para você o seguinte: você já tem um odre novo, algo foi gerado dentro de você, não vai ser, já foi gerado dentro de você não tem mais para onde correr. Quer ver um exemplo lindo, cara, que veio no meu coração? José do Egito, estou pegando um outro José. José teve um sonho? Sim ou não? Eu quero te dizer algo mais profundo. José não apenas teve um sonho foi dado a ele. Deus chegou e falou assim: filho, estou te contando a sua história. E cara, ele carregou esse sonho da casa dele, da cisterna, na prisão. Meu irmão, todo o processo, ele carregou o sonho até chegar a se tornar governador do Egito, meu irmão. Ele teve que suportar as mudanças, as dores, o desprezo, o descaso, a perseguição, para que aquele sonho se concretizasse. Ele carregou no seu ventre uma mensagem, uma promessa de Deus, e até lá, meu irmão, ele passou por muita coisa. Ele não tinha mais para onde correr. Deus já tinha dado o sonho a José. Deus já te deu o sonho. Você vai ter que suportar, cara, até chegar lá. Se você vai ser governador do Rio de Janeiro, nós não sabemos. Só um detalhe interessante, tá? Quando a gente fala sobre chamado de Deus, vamos supor, eu falei assim para você: você vai ter um chamado na área da música. Aí você se vê o quê? Aqui não está ministrando louvor. Quando eu falo sobre, tem uma lição da igreja que fala sobre responsabilidade ministerial, amém? Beleza. E você fala sobre chegar cedo, você fala sobre estudar a Bíblia, sobre afinar seu instrumento, enfim, sobre todas as responsabilidades que você tem na igreja. Mas cara, quem disse que o que Deus tem para você é só na igreja? Quem disse que não é chegar cedo no seu trabalho, que é ser um instrumento de Deus ali no seu trabalho? Quem disse que Deus não quer te levar a governador do estado do Rio de Janeiro? Quem disse que José foi um governador, cara, nas mãos de Deus, velho. Tudo que ele fez, o primeiro coordenador, o primeiro gerente do supply
cadeia de sofrimento foi ele, cara. Quem disse para você que Deus tem para você dar restrito a esse altar aqui? Cara, Deus não é pequeno como você pensa, não. Quem disse que você não pode chegar lá na Câmara dos Vereadores? Quem disse que você não pode ser influência nesse ponto? Porque o Pilar falou assim, cara, o ministro da Cultura estava na minha casa, ele assina todos os eventos do Rio de Janeiro. Você tem noção do que é isso? Um cara falando assim, cara, eu quero ser Deus. Por que você acha que o que tem na Bíblia é para 3 caras que andam no fogo e depois vem um rei e fala assim, cara, o Senhor de vocês é o verdadeiro, é o único Senhor. Porque, cara, o que passa na cabeça de vocês quando vocês veem Daniel, que foi lançado numa cova? O que vocês pensam quando vocês veem, cara, Elias vendo o fogo descer do céu sobre o altar e aquele povo todo cantar só o Senhor é Deus? Cara, vocês acham que isso acontecia só dentro do tabernáculo, velho? Vocês acham que o que Deus tinha para eles, cara? A gente está falando de reis, de nações, governantes que se dobraram ao Senhor por causa do posicionamento de um cara, de 3 caras, no caso de Israel, Azarias e Ananias. Por que você pensa tão pequeno, cara? Por que você não pensa assim, cara, você é influente no Rio de Janeiro? Quando já pararam para pensar assim, seja sincero? Quando falaram assim, ó, eu vou mudar a história do Rio de Janeiro. Cara, isso é preocupante, velho. Ninguém levantou a mão. Isso é muito preocupante. Sabe por quê? Porque Deus quer muito mais do que isso. Eu quero te encorajar a começar a pensar dessa forma. Ah, Senhor, eu vou mudar minha escola, amém. Eu vou mudar meu bairro, amém. Mas, cara, Deus tem muito mais. Deus só precisa de uma pessoa. Deus só precisa de um, queridos. Um José. Pode ser o José do Egito ou José pai de Jesus. Mas alguém que esteja pronto, disposto a gerar algo que Deus quer, meu irmão. Ele é Senhor sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Então Sampaio é muito pequeno para Deus. Amém, queridos? Vamos entender isso? Eu acho que eu não estou sendo ousado demais em falar isso. Eu creio muito, queridos. Eu creio muito. Amém? Deixa eu correr aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o quê? Rogo-vos. Vamos lá, de novo. Um de cada vez, vai. Romanos 12, 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos. De novo, para aí. Rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O nosso culto racional. Vamos segurar aí. Antes que você seja aquele que não se conforma com o mundo, que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que começar oferecendo o seu corpo como sacrifício. E um sacrifício vivo. Lembra que eu falei da mulher grávida? Ela fala assim, a gente veio lendo sobre o processo de transformação da mulher durante a gravidez. As que são mães sabem exatamente o que eu estou falando, muito melhor do que eu. E cara, aí ela falou assim, cara, se você tiver medo de ter filho, ou se você tiver assim, será que eu tenho filho? Cara, você lê um negócio desse, você não quer ter. Cara, se você vê a mudança que o corpo da mulher precisa ter, cara, tem moço que começa a abrir assim, no processo assim, sozinho, Deus vai lá. Perfeito, cara, isso é perfeito. Meu irmão, é dor, velho, é muita dor. Dor nas costas. Quem já viu grávida assim? É inchado. Cara, é linda, uma das experiências mais lindas que Deus deu ao homem ser humano, né? O homem é assim. Grávida, mas é cara. Mas, cara, é muita mudança, velho. E não é uma mudança tranquilona, assim, ai, de boa. Só Deus sabe, cara. Só Deus. E aí chega uma hora que você fala assim, eu quero ser mãe. Amém? Eu quero ser mãe. Ouve isso que eu vou te dizer. Eu quero ser mãe. Ah, você quer ser mãe? Tá. Então, foi colocado na nossa mente em você
vai dormir, vai acordar com falta de ar, vai querer dormir de lado, tua coluna vai doer, vai espremer teu pulmão, vai espremer tua costela, tu vai ficar assim, cara, meu Deus, tem um negócio aqui, mano, eu não consigo controlar. Irmão, você quer ser mãe? Eu quero ser mãe. Você está disposto a passar por todo o processo? Eu estou disposto. Você vai sentir dor? É isso mesmo que você quer? Eu quero, porque eu quero ser mãe. Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Filho, você está preparado para sentir dor? Sim, Senhor, eu estou preparado. Filho, você vai passar fome. Senhor, você quer ser um homem de Deus? Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Você quer ser um profeta? Olha só, vão te recriminar. As pessoas não vão aceitar o que você diz. Você não vai ser assim abraçado por todo mundo. Você quer ser um profeta? Sim, Senhor, eu quero ser um profeta. Você quer ser um pastor? Sim, você vai ser colocado como alguém que só quer o dinheiro das pessoas. Você vai ser banalizado pela sociedade. Você quer ser um pastor? Quero. Olha, você vai ter que apertar a ovelha te procurando, te ligando, pedindo sua ajuda, chorando com você. Você vai ter que carregar a ovelha no ombro, tratando a ferida dela. Você quer ser pastor? Eu quero ser pastor. Você vai ser evangelista? Eu quero ser evangelista. Você vai ter que ir para a comunidade, vai estar só, as pessoas vão estar sofrendo, mas elas vão procurar você, porque você vai ser a única solução para a vida delas, porque você carrega um remédio para as nações. Você quer ser evangelista? Eu quero ser evangelista. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Vai doer. Aí ela fala assim, Senhor, mãe é uma das experiências mais lindas, mas é tão doloroso, mas eu quero ser mãe. Ser um homem de Deus, ser lembrado nos céus, ser citado em Hebreus capítulo 11, como herói da fé, é uma das experiências mais lindas. Ter um galardão, ser alguém em que o Senhor pode falar assim, filho amado, eu tenho prazer em você. É uma das experiências mais lindas, mas vai ser muito doloroso. Jesus fala assim, o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Vai, vende tudo que você tem, quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Querido, a maturidade na vida cristã é você entender o seguinte, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cara, o que é a sua cruz? Senhor, seja o que for que o Senhor tem para mim, eu estou esperando. Porque o melhor momento, maturidade, o melhor momento da minha vida cristã vai ser quando eu conseguir que essa cruz me mate. Jesus carregou o seu instrumento de morte. Vamos contextualizar. Carregando uma cadeira elétrica, bem pesada, mas não é um vizinho, não é patrão dele, é uma sentença. Só que é algo que Deus liberou sobre a sua vida. É um preço que você vai pagar. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas fica sabendo que essa cruz vai te matar lá na frente. Mas isso vai ser uma honra para você. Morrer como mestre. Carregue a sua cruz e siga-me. Finalizando. Vamos gerar e produzir o que Deus já colocou em nós, de forma plena, simples, fazendo o que Ele está fazendo, fazendo a vontade dEle. Quem gerou? Foi o Senhor. O que eu faço então com isso, Senhor? Senhor, toma na frente disso. Hoje de manhã na classe, quero terminar com isso. O Rafa estava ministrando, ele falou sobre um momento em que Jesus ele despede os discípulos para atravessar o mar. Ele fica, porque ele tinha que subir um monte para orar. E ele falou assim, cara, cultiva isso. Jesus tinha uma agenda, Jesus tinha que ir para um monte de lugar. Jesus sabia muito bem disso. Mas isso não interrompia, isso não interferia na sua comunhão com Deus. Cara, Jesus era alguém que estava gerando algo. Jesus tinha um propósito de vida. Ele seria o Redentor, cara. Ele seria o Salvador da humanidade. Ele reconciliaria o mundo a Deus. Ele não podia perder essa comunhão. E aí você fala assim, Senhor, mas agora eu não sei o que eu faço com isso, Senhor. Vamos supor, né? Pegando um exemplo natural.
mesma forma: Pai, o Senhor disse que você é um profeta. Como eu vou gerir isso? Como eu vou administrar isso? Eu não sei o que eu faço. Cara, anda correndo. E aí o Rafa falou sobre cultivar oração, cultivar comunhão com Deus. Jesus, ele só tinha uma agenda porque ele tinha uma comunhão com Deus. Ele não tinha uma agenda e ele dava uma pausa na agenda para ter comunhão com Deus e depois voltava para a agenda dele. Porque não, essa agenda não era dele, era do Pai para ele. Então tudo que ele fazia era aquilo que ele via o Pai fazer. Foi feita uma pergunta, eu quero colocar essa pergunta aqui para a gente fechar. Primeira pergunta, eu espero muito que eu já saiba a resposta. Quantos aqui oram? Quantos aqui falam com Deus todos os dias? Se alguém não levantou a mão para essa segunda pergunta, cara, eu quero te encorajar, por favor. Por favor, do fundo do meu coração, não perca essa oportunidade. Eu perguntei primeiro se você ora, agora eu quero te perguntar: o que é oração? O que é oração? Pode falar assim, tá fora assim. Hã? Não vai. Quem? Diálogo. Hã? Relacionamento. Uma conversa. Amém? Mais alguém, senhores? Hã? Amizade. Comunhão. Todas as respostas estão certas, tá? Quer entender a oração com um versículo? Ah, mas o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar. Eu quero compartilhar contigo um versículo que nos ensina. E se alguém chegou na igreja e falou assim: cara, como eu oro? Como é essa parada de oração assim? Não sei como fazer. Eu já disse uma vez. Jeremias 33:3, estou finalizando. O que Jeremias 33:3 diz? Clama a mim e responder-te-ei. Só isso? Não. Então por que na vida de muita gente é só isso? Parou para pensar nisso? Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, filho, fala comigo. Pode me pedir o que você quiser. Clama e eu vou te responder. Não tenha dúvida que eu vou te responder. Agora eu vou te explicar o que é vida de oração de verdade. Clama a mim e eu vou te responder. Filho, agora que você clamou, você pediu o que você precisava, e eu te respondi. Fica mais um pouco, porque eu quero anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Defina na sua vida de oração com essa referência. Senhor, eu vou clamar, o Senhor vai me responder, mas agora eu quero ficar mais um pouco, porque eu sei que o Senhor quer anunciar coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes. Cara, não passa na minha cabeça. É Deus falando assim para você: ajoelha na cama, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, abençoe isso, abençoe minha família, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa dorme aí e fala: não, filho, por favor, fica mais um pouco. Eu tenho tanto para te falar, eu tenho tanto para compartilhar com você, eu tenho tanto para dividir com você. Oração não é monólogo. Amém? Não se limite só à primeira parte do versículo. Clama a mim, eu te responderei. Porque por infinita misericórdia ele responde, mas ele não quer só responder. Desde Adão, ele sempre quis anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Diga comigo: eu tenho um vento novo. Eu já estou gerando algo. E o Senhor vai me ensinar a administrar isso, na medida em que eu me relaciono com o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé?